Câmara Municipal do Rio de Janeiro aprovou no início de junho de 2018 um projeto de lei que prevê a proibição do uso de canudinhos plásticos em bares, restaurantes e quiosques da cidade. Essa decisão vai de encontro a uma série de ações que buscam combater o lixo plástico nos oceanos. Mas o problema do descarte de plástico vai muito além dos canudinhos. No Brasil, cerca de 1,5 milhão de sacolinhas plásticas são distribuídas por hora no planeta Terra e todo o universo. E elas levam mais de 100 anos para se decompor na natureza. Os impactos do plástico na natureza. Eu sou a Paola e esse é o Temas de Redação de hoje. Diante desses dados, até parece que o plástico é um grande vilão na nossa vida, né? Mas é muito importante lembrar que ele também trouxe inúmeros benefícios para a sociedade e também para o meio ambiente. Os carros mais antigos eram feitos com muitas peças de metal, o que tornava isso muito mais pesado. E com o advento do plástico, por assim dizer, muitas dessas peças foram trocadas por peças plásticas, o carro se tornou mais leve, utilizando assim menos combustível e contribuindo para a diminuição de gases de efeito estufa. Outro uso do plástico que é bom para a natureza é o uso de lonas plásticas em aterros, fazendo com que o chorume que sai dos lixos não penetre na terra e atinja os lençóis freáticos. É importante a gente ver esses benefícios porque atualmente é quase que impossível imaginar a nossa vida sem o uso de plástico. Tudo é plástico. E a maior parte das coisas que a gente utiliza atualmente tem plástico, seja na embalagem ou no produto em si. O plástico em si não é um grande problema. O problema é o uso descontrolado que a gente faz dele. E nesse uso descontrolado tem muitas coisas que a gente utiliza apenas uma vez. Como, por exemplo, o canudinho. Às vezes, o próprio canudinho, que já é de plástico, vem em uma embalagem de plástico, que a gente só abre, joga fora, usa o canudinho para tomar uma única bebida e joga ele fora. Como o plástico está tão inserido na nossa vida, às vezes a gente até nem se liga o quanto de plástico a gente utiliza em um dia. Para tentar ter uma dimensão disso, eu vou recapitular com vocês o que uma pessoa normalmente utiliza de plástico em um dia. Pode ser? Eu acordo e vou tomar meu café da manhã. Aí eu tomo café, como uma fatia de mamão com aveia, como pão com margarina e queijo. Aí depois eu escovo meus dentes, tomo banho, lavo o cabelo, passo shampoo, condicionador, depois seco o cabelo, passo creme de pentear. Aí eu vou fazer minha maquiagem. Que eu não uso, mas tudo bem. Uma maquiagem basicazinha de dia a dia, passo protetor solar, rímel, batonzinho e um corretivo se for necessário. Aí eu vou pro trabalho, dar aula, eu utilizo caneta de quadro, apagador, próprio quadro, tem plástico também, né? Aí, no intervalo, eu vou fazer um lanchinho. Aí eu tomo um suco e como uma bolacha. Depois eu volto a utilizar esses mesmos materiais e almoço. Arroz, feijão, saladas, batata. Depois eu faço mais um lanche, comendo frutas. E à noite eu como, mais uma vez, mais ou menos a mesma coisa que eu como no almoço. Vale lembrar que essas coisas que eu comi tanto no almoço, no lanche, quanto na janta e no café da manhã, todas elas foram compradas no supermercado com sacolas plásticas e devidos saquinhos para as frutas e vegetais. É muita coisa, né, gente? Um dia só. Isso que eu nem falei de outras coisas que a gente usa indiretamente, como, por exemplo, papel higiênico vem em embalagem plástica. Fora que se eu comer um lanche na rua, ele vai vir em uma embalagem descartável. Então, é muito plástico. Imagina se a gente multiplicar tudo isso aqui por uma semana, um mês, um ano, o quanto de lixo plástico só eu produzo. Então é muito importante que a gente pense em como a gente descarta esse lixo e em alternativas também para diminuir o uso excessivo de plástico. Tem um problema também associado ao descarte incorreto do plástico, que é quando esse plástico vai parar nos oceanos. Quando esse plástico está nos oceanos, sob a ação da luz solar e da água, ele vai se fragmentando. E continua se fragmentando até se tornar o que a gente chama de microplástico. E esse microplástico é tão prejudicial quanto o plástico em tamanho original, por assim dizer. Porque os animais lá do início da cadeia alimentar comem ele. Então os plânctons, os fitoplânctons, tem animais maiores que vão comendo ele. Então cria um processo muito louco na cadeia alimentar.
Vale lembrar também que o plástico, em sua forma original, prejudica muitos animais marinhos. Esses animais acabam confundindo o plástico com alimento e aquele plástico não é digerido pelo organismo deles. Assim, eles morrem e tem outros animais que são atingidos fisicamente também, que quando pequenos, o plástico se envolve neles e eles crescem com aquele plástico ao redor deles, tendo deformações. Tem um dado, por exemplo, que choca muito. Mais de 1 milhão de aves marinhas morrem por ano por intoxicação por plástico. Isso que elas nem estão dentro da água, né? Imagina, tipo, quem está mesmo dentro da água. Porque, tipo, essas aves, elas estão sobrevoando, né? E elas acham que é um peixe, elas vão lá, plástico. E daí depois encontram elas e quando vão ver o porquê elas morreram, tem muito plástico dentro delas, assim, e daí o organismo delas não consegue digerir aquilo, né, obviamente, não foi feito para isso, e elas acabam morrendo. Fora quando, de repente, não tranca no bico alguma coisa, uma sacola, alguma coisa um pouco maior, e daí elas morrem de fome mesmo, né, porque elas não conseguem se alimentar, nas patas, às vezes, prejudica também, é bem complicado. Para vocês terem uma noção do impacto que esse lixo plástico causa nos oceanos, é importante saber que existe uma coisa chamada ilha de plástico. Essa ilha é um amontoado de lixo plástico que fica entre o Havaí e a Califórnia, no Oceano Pacífico. As correntes marítimas acabam levando todo esse lixo plástico para lá e lá acontece um acúmulo de lixo. Não é especificamente uma ilha sólida, mas um grande acúmulo de lixo plástico. Inicialmente, era só um aglomerado de microplásticos, que é invisível ao olho nu. Mas agora os pesquisadores já viram que tem uma série de outros plásticos bem maiores, né? E que estão lá formando essa ilha de plástico. Então, depois que vocês fizerem as pesquisas de vocês sobre esse tema e forem escrever a redação, a parte mais importante dessa redação provavelmente vai ser a proposta de intervenção. É a parte mais importante. Nela, vocês vão precisar pensar em alternativas para esse uso excessivo de plástico. Uma delas, que foi o que eu falei no início do vídeo, é parar de usar canudinhos plásticos, por exemplo. E também é bem importante pensar em melhores destinos para o nosso lixo plástico. Assim a gente impede que ele chegue até os oceanos e prejudique os animais marinhos também. Esse era o tema de redação de hoje, espero que tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre esse grande problema do plástico, então não deixem de fazer suas próprias pesquisas para construir a redação, e esse tema já está disponível na plataforma com as referências de tudo que eu falei aqui. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e ativar o sininho do YouTube para receber todas as notificações. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau! Tu também ficou preocupado com a quantidade de plástico que a gente usa em um dia? Pois é, eu voltei para dar umas dicas pra gente melhorar isso. A primeira dica já estava na abertura desse vídeo. Não tem nenhuma necessidade de a gente usar canudinhos plásticos. E essa dica vale para muitas outras coisas, de pensar se a gente efetivamente precisa delas ou não. Outro uso de plástico que a gente pode reduzir bastante é daqueles sacos plásticos que a gente coloca os vegetais quando a gente vai no supermercado. A maioria dos supermercados tem a possibilidade de pesar os alimentos no próprio caixa, então não tem a necessidade de colocar dentro de um saquinho. A escova de dentes também pode ser um grande problema. Se a gente pensar que a gente troca de escova a cada 3 meses, imagina a quantidade de plástico que a gente coloca fora em uma vida inteira. Existem várias alternativas super sustentáveis, como por exemplo a escova de dentes de bambu. Bambu é uma espécie de madeira, então ele se decompõe muito mais rápido e não agride de nenhuma forma a natureza. Para quem usa maquiagem, também existem várias marcas que são sustentáveis e têm embalagens que muitas vezes são retornáveis, então tu compra o refil e coloca ali, ou às vezes aquela embalagem é de um plástico biodegradável. E onde a gente mais usa plástico na nossa vida é nos alimentos. Então, vale a pena gastar um pouquinho mais de tempo e comprar as coisas a granel. Você pode levar seus próprios saquinhos de pano, levar vidros, que são coisas que duram muito mais tempo, e já colocar dentro da vasilha que você vai usar ele depois. Continuando com essa ideia de usos plásticos de uma única vez,
o copo descartável. Existem várias empresas que fazem atualmente copos sanfonados para que tu possa levar na tua mochila, na tua bolsa e usar em todos os lugares que tu for e não precisar usar um copo uma única vez e jogar fora. Também existe a possibilidade de tu ter uma garrafinha e levar ela sempre contigo. Outra coisa também bem importante é não aceitar em restaurantes aqueles talheres plásticos. Tenta levar o teu na bolsa, não é pesado e ajuda bastante o meio ambiente. E se vocês quiserem saber mais alternativas, é só procurar na internet que tem vários blogs e sites especializados sobre isso. Tchau, tchau!